Estimados ouvintes, muito bom dia. Um dos convidados da nossa edição de hoje não poderá estar presente porque está preso. Francisco Paciente, presidente da ANATA, a Associação Nacional dos Taxistas de Angola, foi detido ontem à tarde à saída de um encontro promovido pelo SICA, o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola. Nós temos em linha, em direto, o advogado Jovete Domingos, que é o defensor do presidente da ANATA. Bom dia, doutor Jovete. Bem, muito bom dia, estimado jornalista, bom dia ao vasto auditório da rádio, não é? Fazer só uma ligeira correção. O doutor Jovete Domingos é o advogado do vice-presidente da ANATA, quanto ao presidente da ANATA, por sermos um colégio, uma equipa, no caso de advogados, é obviamente que também estaremos todos enquadrados para começar a tratar deste assunto a partir de segunda-feira. Mas, no entanto, estamos dentro do encalço da situação que está a ocorrer com o nosso presidente da Associação, não é, dos Taxistas de Angola. Em que circunstâncias foi detido? Qual é a acusação que paira sobre Francisco Paciente? Sobretudo, uma detenção que ocorre precisamente 10 dias depois de ter sido detido o vice-presidente da ANATA. Olha, segundo a informação que temos e também a conversa que ele teve ainda com outro meu colega, não é? Porque foi dado apenas um direito a uma única chamada. Ele disse que lhe foi apresentado um documento aí qualquer, podemos assim dizer, e podemos presumir como sendo um mandato de detenção. Porque é que vamos dizer isso? Porque ela não lhe foi conferido o direito, pelo menos, de ler o teor, não é, do mesmo documento que lhe foi exibido. Portanto, por via de regra, ele tinha de ler o teor do documento para saber então se trata efetivamente de um mandato de detenção ou não. Como não lhe foi permitido, então podemos nós afirmar que possa ser um mandato de facto de detenção, como também possa não ser um mandato de detenção. Mas há uma coisa que nos chama a atenção. Eu às vezes me pergunto, por que razão estamos sempre a recorrer em supostos mandatos de detenção para este ou para aquele, não é? Uma vez que até a lei quanto a essas questões ela é bastante clara. A nossa lei angolana, por força do Código Penal angolano, não é? No seu artigo 250, ela diz que a detenção, não é um ato processual, de privação precária da liberdade, por tempo nunca superior a 48 horas. Agora, quando é que ela possa ocorrer? Ou por que é que se pode emitir um mandato de detenção? Pode-se emitir um mandato de detenção por força do artigo 254, no seu número 1, em que diz, não é, fora de flagrante delito, a detenção só é permitida quando houver razões fundadas para crer que a pessoa a deter não se apresentaria voluntariamente e espontaneamente perante a autoridade judicial no prazo que lhe for fixada. Logo, nós vamos aqui acreditar que o presidente Francisco Paciente, igualmente ao Rodrigo Luciano Catimba, o vice-presidente da ANATA, se eventualmente estarão a ser indiciados em qualquer tipo legal de crime previsto no ordenamento jurídico angolano, por via de regra, como são devidamente identificadas as suas residências, são pessoas completamente localizáveis, não é? Até porque são líderes de uma boa massa associativista, que é a Associação dos Taxistas, no caso a ANATA. Então acreditamos nós que o correto aqui era emitir um mandato de notificação para que essas pessoas de forma voluntária pudessem se apresentar. Portanto, aqui não haveria necessidade de se recorrer a qualquer suposto mandato ou não. Logo, não teríamos nós necessidade de estarmos aqui agora a discutir estas questões. Portanto, é preciso também, não é, apelar aqui a nossa instituição, não é, Procuradoria-Geral da República ou o próprio Ministério Público, enquanto garante da legalidade, por força do artigo 186 da Constituição, a poder tratar dessas questões com uma certa seriedade. Como assim? E por quê? Porque no Estado democrático e de direito não podemos começar a assistir permanentemente a violação de direitos fundamentais, senão começamos todos nós a ficar preocupados, começamos todos nós a começar a nos sentir também inseguros. Até eu próprio, enquanto advogado e um operador do direito e da justiça, começo a me sentir também inseguro. Quer dizer que as nossas detenções em Angola estão elas a estar a ocorrer de forma arbitrária.
e que já não é bom, porque estamos a violar direitos fundamentais. É extremamente preocupante vermos a nossa sociedade para onde, a cada dia, para onde mais, para onde vai. Doutor Giovetti, faz favor, qual é a acusação? Francisco Paciente é acusado de qual ato ilícito? A pergunta é até interessante e devemos nós dizer ainda, pelo menos enquanto operador do direito e da justiça. Ele só teria acesso de saber qual é a acusação, se de facto também lhe permitissem ler o despacho para poder nos dizer. Como ele próprio não lhe permitiram ler o suposto documento que lhe foi apresentado, ele desconhece do que está a ser acusado. E nós também, como defesa, desconhecemos também do que está a ser acusado porque nem tivemos ainda o contacto prévio com os autos. Tanto sobre o assunto Francisco Paciente, nós desconhecemos nessa altura ainda do que está a ser ele acusado, exceto, ou salvo até melhor dizer, aqui aquilo que se ouviu também falar por via daquilo que fomos criticados em tempo, não é que os advogados estão a recorrer às redes sociais e à mídia para poderem falar do assunto, mas nós também, infelizmente, nessa altura, sobre a acusação do Francisco Paciente, dizer também só tomamos conhecimento por via também das mídias, por intermédio do porta-voz do SIC, o nosso companheiro Manuel Aloaia, que dizia em questões de terrorismo e tudo mais, associando ele ao crime desses outros concidadãos da cidade estrangeira que foram detidos muito recentemente ao SIC. Tanto isso também que nós ouvimos a partir do Manuel Aloaia, no caso, quero com isto dizer, com a devida vénia, não é que temos enquanto informação, mas do ponto de vista formal, nós não temos informação exata, tal como a lei manda, do que estará a acontecer, não é, para se deter o mesmo presidente da ANAT. Quer dizer que até o momento ainda não teve contacto com o paciente? Não tivemos contato com o paciente. Nem sabem em que local ele está detido, em que unidade penitenciária, se está no SIC provincial ou no SIC geral? Olha, ele está detido no SIC Luanda, porque o SIC geral, nesta altura, lá no bairro Popular, não dispõe de celas, portanto, ele se encontra detido no SIC Luanda. Agora, fez uma pergunta que agora talvez já acabou por me escapar. Fez-me uma outra pergunta. Não, perguntei se não tinha tido contacto até o momento, desde ontem à tarde, em que ele foi detido, se até o momento não conseguiu ter acesso ao seu constituinte, isto é, a Francisco Paciente. Boa. Quanto ao Francisco Paciente, não há contacto. E o caricato que parece, não é? Angola, algumas vezes, as nossas leis são muito bonitas e tão eficazes do ponto de vista daquilo que é a sua estatuição. Mas do ponto de vista do seu cumprimento, já não. Por via de regra, hoje, sábado, nós os advogados, poderíamos nos deslocar para o SIC Luanda para falar então com o nosso constituinte, para saber, não é, o que estará a passar, e assim como também ele deveria ser hoje presente ao Ministério Público, hoje sábado, por força do artigo 119 do Código de Processo Penal, que diz que os atos processuais, quando se há cidadãos detidos, devem ser praticados em todos os dias, não há final de semana, não há nada. Mas por via de regra, o hábito em Angola é que as pessoas são detidas na sexta-feira e só são ouvidas na segunda-feira. Claro, violando aqui o artigo 119 do Código de Processo Penal, é que diz que os atos processuais devem ser praticados todos os dias. Não importa feriado, nem tampouco também final de semana, desde que esteja em causa a liberdade, a privação da liberdade de alguém. Este é um elemento legal. Mas se hoje formos para lá, se lhe convidar para irmos para o SIC Luanda, vai ver que vamos dizer que o doutor sabe que hoje não se trabalha, hoje não se atende, só deve ser atendido na segunda-feira. Mas a lei está ali. E o Ministério Público também está mesmo ali. Também tem lido mesmo essa mesma lei. Agora a pergunta é, por que não cumprimos efetivamente essa questão? Por que não cumprimos efetivamente? E sendo o Ministério Público garante da legalidade, por força do artigo 186 da Constituição, por que será não cumprir com esse pressuposto legal? Porque nessa altura ele vai passar o final de semana na cadeia. E vai passar o final de semana na cadeia. É uma detenção injusta, porque a detenção é uma medida precária, que o prazo máximo é de 48 horas. Atenção, ao ser detido, ele deve ser imediatamente apresentado no mesmo dia ao magistrado do Ministério Público para poder se pronunciar se vai conduzi-lo, não é, para o juiz de garantia, ou então se vai colocar em liberdade. E quando haver impossibilidade, deve ser no dia seguinte, mas não pode passar também do prazo de 48 horas. Agora a minha pergunta é,
Por que não começamos a nos comportar assim como bons cidadãos, como bons operadores do direito e da justiça e, fazermos as coisas como a lei mandam? Qual é a letargia, não é? Só que agora há um problema. Nós, os advogados, não é, operadores do direito, quando estivemos a falar muito sobre isso aqui, daqui a pouco também começamos a ser conotados como revu, né? Como dizem na gíria, revu. Aquele é um frustrado, é um jovem que talvez não teve sucesso na academia, ou talvez seja o que for. Todos os adjetivos negativos começaremos a ser atribuídos. Mas, no entanto, vamos cá abrir um parênteses, não temos intenção de bater de frente com o governo, tampouco com as instituições do Estado, apenas estamos a falar aquilo que a própria lei angolana diz. Tanto, deixar bem claro que nós não temos intenções nenhuma de bater de frente com quem quer que seja. Tanto, nós estamos a emitir o nosso parecer baseando num direito também que nos é constitucional nos termos do artigo 40 da própria Constituição e, enquanto operador do direito e da justiça, estamos a emitir o nosso parecer para quem também não domina esta área do saber, não é esta área da ciência, para também estar por dentro dos factos, para também especulações. Jovete Domingos, advogado, muito obrigado. Está confirmada então a detenção na tarde de ontem do presidente da ANATA, Francisco Pacientes. Obrigado mais uma vez e vamos estar em sintonia para ver quais são os novos desenvolvimentos que poderão ocorrer ainda ao longo do dia de hoje. Muito obrigado.